Aí, Aê! Entramos! delícia você aqui. Ai, que honra ter você aqui comigo! Ivi, você tá conseguindo me ouvir bem? Super bem. Você também tá me ouvindo? Tá super bem, porque da outra vez parece que eu tava dentro de uma garrafa, então eu tentei melhorar para essa semana. Se eu soubesse, eu tinha feito maquiagem, gente. Tá toda linda, trabalhada na make, Jesus. Pois é, porque não estamos usando mais filtro, né? É um mistério aí. Se eu soubesse, Ai, eu tinha dado um tchan. marca maravilhosa, como não, gente? Tem um mistério aí meu com os filtros, né? Que eu dei uma paradinha. Então eu tive que fazer uma make, né? Para aparecer aqui hoje. Ah, Ive, vamos lá, gente. Estão entrando as pessoas. Estou muito feliz com a presença de cada um. Eu agradeço. Quem for assistir depois, eu também já agradeço por vocês estarem assistindo a nossa live. O nosso convidado, meus convidados chegaram, né, gente? Espírito Santo e a Ive. Olha a que Glória, que time! honra ter vocês aqui e todos vocês que estão nos assistindo aqui hoje. Gente, para quem não conhece a Ive, ela é psicoterapeuta. Tô pegando a colinha do Instagram, hein, Ive? É, Pra TCC, TCC esquemas, psicologia positiva, educação emocional positiva, cristã, casada e mãe de três. Gente, olha essa biografia, né? E a Ive, eu conheço a Ive já há alguns anos, desde 2018. Nossa, desde 2018 já? 2018 já, né? Passou rápido. E, gente, não é querendo falar, não, mas a Ive, ela não tá sabendo dessa parte, e eu vou falar. Ela é resposta de oração, gente, de verdade. Eu lembro de 2015, 2016, de 2017, eu estar orando a Deus por alguém como a Ive para poder estar na minha vida, e ele me presenteou com a presença dela na minha vida em 2018. Eu sou muito grata a Deus. A Ivy é uma pessoa incrível. Eu conheci ela através de um projeto de uma ação social da igreja, né, Ivy, onde ela faz o trabalho como psicóloga. Ela é uma excelente profissional, gente. E eu sou resultado do trabalho dela com o Espírito Santo, né? Porque ela anda juntinha com ele. Então, hoje eu sou resposta do trabalho dos dois, né? Então, eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Obrigada por aceitar o convite e estar aqui conosco nessa tarde. Eu que agradeço. E realmente a honra e a glória do Senhor. Eu tento fazer aquilo que eu posso, né? Mas Deus faz tudo, porque Ele pode todas as coisas. Então, só sou um canivete na mão do carpinteiro e com muita graça e né? Eu aprendi essa na quinta-feira passada e não sai mais da minha cabeça. A vaga foi preenchida. Então, Foi preenchida. E você aí eu fiz assim, uma apresentação rápida, mas Ivi, né, para quem não te conhece, ou né, para quem vai assistir depois, por favor, nos apresente e também conte como que você foi alcançada pelo Senhor. amém. Eu fui alcançada pelo Senhor, acho que ela tá aí na live, não sei, a Xênia. Cadê a bandeirinha da Alemanha? Tá aí. Ela só deu um olho aí. Eu fui alcançada pelo Senhor por essa bênção. É uma amiga muito querida. A gente é amiga desde o meu casamento. A gente se conheceu no dia do meu casamento, em 2001. E desde então a gente não se desgrudou mais. A distância não nos separa, a gente é muito amiga. E em 2006 ela me deu minha primeira Bíblia. E em 2007 eu fui batizada. E fui para a igreja dela. Em 2009 eu fui batizada. E até então estou aí, na caminhada com Cristo, né? Desde então estamos juntas aí. Mas foi assim que eu conheci Jesus. Meu marido a gente era católico, né? O meu marido, ele era devoto de São Judas. E eu, assim, era católica, mas como a minha família não era muito fervorosa e tal, então nem a igreja, era só católica por escolha mesmo de religião.
E meu marido Uhum. não, ele era muito praticante, ele era católico daqueles assim bem católicos, devotos de São Judas Tadeu. Então assim, foi bem difícil, porque eu me converti primeiro, aí comecei a frequentar como muitas mulheres, né, culto de mulher à tarde, porque ele não ia na igreja no domingo. Então, até fiquei muito contente quando retomou esse culto da IA de terça à tarde. Chorei demais, me emocionou muito e fiz questão de ir fazer parte, porque voltou aquele primeiro amor em mim, sabe? Foi muito gostoso, porque foi assim que eu conheci a igreja, foi assim que eu comecei a conhecer o Jesus, da maneira como ele se apresenta a mim, né? Pela Bíblia. E foi de terça-feira à tarde. E aí eu comecei a praticar, tem uma história muito engraçada que eu comecei a contar para as irmãs, que meu marido era católico. Elas entravam no carro, 4, 5, às vezes até apertada no meu carro. Eu levava elas no horário do culto para meu apartamento. Elas chegavam lá, oravam para o meu marido conhecer a Jesus de maneira verdadeira, da maneira pela qual a gente acreditava. E foi uma bênção, porque logo ele se converteu, ele entendeu como que a Bíblia estava dizendo de Jesus, que não precisava daquela forma de como ele entendia antes, que aquilo não era real, não estava escrito aquilo na Bíblia. E aí ele também se converteu, e desde então a gente nunca mais se desviou dos caminhos do Senhor, para honra e glória dele. Glória a Deus, e vocês fazem um trabalho fantástico para o reino, né? Cada um exercendo o seu propósito, Sim, e eu acho lindo isso, porque eu fui alcançada, você foi alcançada pela Xênia, eu fui alcançada através de você cumprindo, né? A sua parte no corpo de Cristo, isso que é incrível demais, e eu gostaria que você também contasse pra gente essa parte, porque através da ação social e também do seu consultório, você alcança muitas pessoas e você ajuda muitas pessoas, né? Então eu sim. gostaria também. É. Eu atendo, eu clinico psicologia através da Tríade, que é a minha clínica, e na ação social da Palavra Viva, que eles têm uma associação que chama Aviva, que é algo desvinculado da igreja. É uma associação que acolhe pessoas nas suas necessidades clínicas. Então, eles têm médicos de todas as especialidades, eles têm psicólogos, e eu faço parte do time que é dirigido pela Márcia, né, que é a nossa líder lá no Aviva, da parte da psicologia. E eu sou parte do time, somos em 9 psicólogas que fazemos o trabalho para a obra. Eu trabalho de sextas-feiras, todas as sextas-feiras eu trabalho para o Senhor, então são atendimentos gratuitos que vêm para mim através da IA, eu não escolho, eu não seleciono, né? Todos os atendimentos que me vêm me chegam por lá, e é só por lá que eu atendo consultas sociais, então é por essa demanda. Nós também temos clínicas médicas, né, que é a Doutor Vida, que você conhece, que lá a gente também tem algumas consultas sociais que a gente oferece, o custo também da clínica é uma clínica de baixo custo, apesar do excelente qualidade, do excelente atendimento que a gente proporciona, que a gente busca proporcionar, um atendimento humanizado, dentro daquilo que a gente acredita, que é um olhar humanizado e cristão para todos aqueles que articulam com a gente, né? E é isso. Esse é o trabalho aí. Sim, eu também. Quando precisei da ajuda, doutor Vida, e assim, foi expandindo, né? Mandei mãe, e tia, e sogra, e porque realmente a gente se sente muito bem lá, o atendimento de todos é uma delícia. E tinha horas que eu tava lá e falava, gente, já parece que eu faço parte daqui. Teve uma semana que eu fui umas 3 vezes. E realmente é incrível todo o trabalho que você faz. E a gente vê que é tudo para a glória de Deus, né? Para a glória do reino. Ive, nós estamos, para quem não conhece, quem é novo aqui, nós estamos num trabalho agora que é TBT Testemunho. Toda quinta-feira nós contamos testemunhos edificantes do que Deus fez na nossa vida, né? Então, a nossa própria vida já é o maior testemunho, né? De quando nós encontramos Jesus, ele nos alcançou. Mas existem alguns testemunhos que acontecem assim no nosso dia a dia que são impactantes, podem parecer coisas básicas, né, para algumas pessoas, mas que para a gente fez tanta diferença e quando a gente transmite isso para outras pessoas, as pessoas também são edificadas. E eu queria que você, por favor, nos contasse, compartilhasse para a gente um testemunho assim que aconteceu e que você quer dividir com a gente nessa tarde. Eu teria vários para contar. A minha vida é uma vida cheia de testemunhos para honra e glória do Senhor, mas eu tenho o meu testemunho de vida
que é a cura do caráter do meu filho, Pedro. Eu choro, hein, gente? Essas, Ai, tá tudo Deus. ainda bem que eu não tô na make, viu, Marina? Eu não posso fazer a propaganda aqui, mas a minha é a prova da marquei. A minha não é. Então, se eu chorar, eu vou virar um panda aqui. Mas é isso. É o testemunho da minha vida, é o milagre da minha vida. O meu filho Pedro, ele, desde o primeiro ano de idade dele, ele sempre foi uma criança muito desafiadora. Parece mentira, mas não é. Ele tinha 1 ano de idade, ele já frequentava a escola e eu era chamada. Por falhas de caráter mesmo, por empurrar a coleguinha, por ser inadequado, por um requintezinho de maldade. Então ele agia de uma maneira que não era a maneira como a gente educava ele dentro de casa. E você imagina para mim, né, com toda aquilo que eu tenho, que eu tenho de educação e de que eu aprendi de comportamento humano, e ver o filho dessa maneira, aquilo para mim era assim uma facada. Eu me culpava como mãe, eu me culpava. Eu era mãe em tempo integral, eu deixei de trabalhar para cuidar dele. Então, quer dizer, era full time nele, né? Uhum. E eu tinha outro filho, eu tenho, né, outro filho que veio junto com ele. O Pedro tinha 1 aninho, eu engravidei, eu quis engravidar todas as minhas gravidezes planejadas. Então, assim, era uma criança que, se você olhasse o cenário, não tinha por que ele ser tão desafiador, ele ser tão intempestivo daquela forma. E ele seguiu assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E aí ele foi. Até ele ter 12, 13 anos, ele era exatamente assim. Então, você imagina que foi expulso de escola, você imagina que eu troquei de escola. Era assim, para você ter uma ideia, eu entrava dentro do colégio que ele estudava para ouvir reclamação da coordenadora, da diretora, eu tinha dor de barriga. Só de eu entrar na escola. Se eu entrasse na escola para falar de outro filho, eu tinha dor de barriga. Tanto medo que eu sentia quando Sim. eu estava ali. E eu orava, eu pedia a Deus, eu clamava, e às vezes eu pensava que Deus não me ouvia, e tudo aquilo, aquela turbilhão de confusão na nossa mente, que só quem é mãe angustiada sabe, de ter um filho tão distante daquilo que ela acredita. Dentro de casa, ele sempre foi o meu melhor filho, no sentido de obediente, um bom filho. Sabe aquele filho que ajuda, que vai lá, você nem precisa pedir para pegar a sacola, ele ia lá e pegava a sacola, resolvia, me fazia tudo. Então, dentro de casa, não tinha queixa dele. Ele não implicava com os outros irmãos, ele não me respondia. Você dava bronca nele e aquele filho ficava mudo, não retrucava, não batia a boca, não batia a porta. Você punha de castigo, ficava de castigo. Você tirava as coisas, tirava as coisas. E assim, a coisa foi se agravando, porque cada hora era uma coisa que vinha maior, né? Cada hora era uma informação maior, briga na porta de escola, enfim, do que vocês imaginarem. E aí, em 2016, eu fui para Israel. Foi a primeira vez que eu estive em Israel. E eu, debaixo da palavra da segunda Crônica 6, 32, 33, que diz que todo aquele estrangeiro que chegasse naquela terra, tudo o que pedir, dar-se-vos-á. E eu me apropriei daquela palavra de uma maneira tão poderosa, tão tremenda, que eu clamei ao Senhor debaixo daquela palavra e eu pedi exatamente que Ele curasse o caráter do meu filho. E eu nunca tinha pedido isso para Deus, porque eu não tinha esse entendimento que era uma questão de caráter. Eu achava que era uma questão de mau comportamento. Eu achava que era uma questão de um menino desafiador, um menino que ficasse peitando e que estava afrontando os pais tão somente. Eu não tinha noção que era algo de caráter, algo de uma índole ruim. Ele empurrou um colega da escada, uma vez o colega rasgou a testa. Eram coisas pesadas, assim, sabe? Uma vez um colega levou um prato de comida japonesa no recreio, o menino levou de lanche. Pois ele sentou na frente do menino, ele pegou o prato e comeu tudo do lanche do menino. Pediu mal pro menino, o menino não deu, ele catou a bandejinha do sushi do menino e comeu tudo. Então, assim, eram coisas muito pesadas que não se faz de maneira alguma, entende? Isso não é plausível, não tem como ser feito, é algo que não se pode fazer. E aí eu clamei ao Senhor em Israel, e foi muito tremendo, porque eu senti o agir de Deus. Naquele dia eu estava em frente ao muro e eu orava e clamava ao Senhor, e eu senti claramente, como quem sente uma mão, assim, eu senti um pelo enorme atrás de mim, algo muito peludo. E eu falei, ai, Senhor, amém. E eu não vi porque eu estava com o olho fechado, mas eu senti um pelo, bem grande um pelo. E eu estava com uma pastora da igreja, várias pastoras, mas uma pastora estava atrás de mim e ela viu. E ela viu o leão da tribo de Judá atrás de mim.
E foi algo tremendo, assim, Marina. Foi uma experiência, assim, que eu transcendi. Depois daquele dia, eu falei, gente, o que que aconteceu? E ela falou, filha, ele estava aqui como um leão, atrás de você. Eu falei, pastor, eu não vi. Ela falou assim, acho que talvez você não pudesse ver, mas você sentiu. E a partir daquele dia, quando voltamos de Israel, ele estava novo numa outra escola, que ele tinha sido expulso da que ele estava, enfim, ele tinha sido expulso em maio, isso era junho, mais ou menos, final de junho. E daquele tempo em diante, daí eu cheguei de Israel, ele ainda fui chamada na diretoria, a diretora me deu um comes do negócio que ele tinha feito. E aí eu estava sentada no pátio da escola, né, chorando, assim, muito chorando, eu não conseguia andar, eu não conseguia ir para casa, eu não conseguia ir embora, eu estava chorando lá parada. E eu não tinha força, eu estava ali que eu não tinha força. Chegou a mãe de um outro colega, que nem era minha amiga, ela era uma pessoa conhecida minha, mas ela não era minha amiga, ela era uma mãe de um colega, né? E nessa idade a gente não tem muita amizade com mãe de coleguinha, né? Porque eles não têm mais esse negócio das mães interagirem. E ela chama a Ana, e ela falou assim pra mim, e ela não é cristã, ela é católica, assim, não tem nada a ver da religião, Deus usou mesmo ela. Sabe? Você vê quando Deus, tudo que foi ali foi uma coisa surreal. Ela olhou pra mim e ela falou assim, Ive, o que aconteceu? Por que você tá chorando? Eu falei, ai, Ana, e eu não aguentei, eu não sou muito de desabafar com as pessoas que eu não tenho amizade, né? Eu converso muito, não tenho problema em contar, mas pra quem é meu amigo? Não vou contar pra pessoa, mãe do coleguinha, meu problema, né? Mas não tinha como, eu tava visivelmente destruída, eu tava chorando, parecia que tinha morrido alguém, eu tava chorando muito compulsivamente porque eu não tinha mais o que fazer. A escola que ele tava já era tipo assim um recurso do recurso, entendeu? Sabe quando você não tem mais pra onde ficar caçando lugar pra enfiar aquela criança daquele jeito? E o meu filho, nessa época, ele sempre jogou handball no clube onde a gente é sócio. Sempre jogou, mas o que acontecia? Eu ia lá e eu punia ele. Quando ele ia mal na escola, quando eu era chamada, o que eu fazia? Punha de castigo, eu tirava do esporte. Porque a mãe desesperada, ela usa a arma que ela tem, né? A gente faz o que dá. E eu tirava do esporte. Não vai pro clube, não vai mais fazer nada, vai ficar em casa. Essa mulher é diretora desse clube. Essa mulher também frequenta o clube. E aí ela falou assim, e ela é diretora de um tipo de esporte e ele fazia handball e ela é diretora da parte da ginástica artística. E ela falou assim pra mim, Ivy, mas teu filho não joga lá no Pinheiro? Seu filho não é atleta? Ele não... Eu falei, mas ele não engata, porque eu acabo tendo que tirar por causa da escola, ele não acompanha a escola, como que eu vou fazer? O menino vive de recuperação. Vou deixar no clube jogando a tarde inteira, cadê a lição? Cadê os trabalhos? Vai fazer o quê? Ela falou assim pra mim, nossa, você como mãe tá fazendo tudo errado. Você Ouvi isso. tá fazendo tudo errado. Ela também tem 3 filhos e ela é 10 anos mais velha que eu. Eu ouvi ela falar aquilo, eu falei, meu Deus. Só ouvi, porque você pensa, você tá sentada, chorando já, porque não tem mais lágrima para sair, e a pessoa vira e fala que você, como mãe, tá fazendo tudo errado. Eu fiz assim, eu falei, meu Deus. Eu falei, como assim, Ana? Ela falou assim, Ive, é nítido que seu filho é um atleta. Por que você está cobrando nota dele? Por que você está cobrando que ele estude? Por que você está cobrando que ele fique indo para a escola, no sentido de ficar tirando nota, de ir bem na escola? Deixa seu filho ir bem naquilo que ele faz bem. Porque não é demérito ser atleta. Eu sou atleta de alto rendimento. Ela sempre foi. Ela era ginasta, ela ganhou títulos pelo Brasil. E ela falou assim, eu sou atleta de alto rendimento, você tem que apoiar teu filho. Não ficar cobrando nota dele. Se ele tirar 5, tá bom, tanto faz a nota que ele vai tirar. A escola tem que se enquadrar nele. A escola tem que entregar a prova no dia que ele pode fazer. Eu fiquei olhando aquela mulher. Falei, gente, ela fumou alguma coisa. Ela chegou aqui de alguma brisa diferente, porque não é possível. Mas eu ouvi tudo aquilo e dentro da minha mente eu só falava com o Espírito Santo, porque eu não conseguia falar com ela, eu não conseguia abrir minha boca. E eu sou impossível de não abrir a boca, eu abro a boca até para a parede. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, Espírito Santo de Deus, se o que essa mulher está falando for de Deus, amém. Se for do homem, retém. Eu não. Só que o Senhor vai ter que me dar provas disso. Em nome de Jesus.
eu vou contar pro meu marido. E meu marido, imagina, meu marido cobrava do menino nota, assim como eu, porque a gente pagava escola cara, a melhor escola de São Paulo. Você quer que o filho... Meu Deus, eu cresci em escola pública, eu venci na vida pelo meu estudo. Meu marido também. Então a gente acreditava 100% de que o estudo é que levaria ele para uma segunda condição. E aí eu falei, bom, senhor, meu marido, eu vou contar pro meu marido exatamente o que essa mulher me falou. Se for de Deus, meu marido vai falar, faz todo sentido o que essa louca tá falando. Se não for de Deus, ele vai falar, Ive, pelo amor de Deus, essa mulher é maluca. Uhum. Amém. Chorando, depois que eu me recompus, que eu consegui dirigir, ela me comprou uma água, ela me comprou um café. Ela ficou ali até eu me acalmar, essa mulher. E aí eu fui embora. Cheguei em casa, fiquei esperando meu marido chegar. A hora que meu marido chegou, eu chamei ele no quarto, fechei a porta e falei, amor, aconteceu um negócio hoje muito diferente. E eu contei pra ele tudo o que aconteceu, exatamente como aconteceu. Ele olhou pra minha cara e falou assim, ela tem toda a razão. Nós estamos fazendo tudo errado como pais. Porque onde já se viu é verdade. Qual que é a diferença? Se ele for um menino honesto, se ele for um cara direito, um cara de caráter, a gente não precisa que ele seja um bom aluno, a gente só precisa que ele frequente a escola, porque é obrigação. Todo mundo precisa ir para a escola, porque é uma questão de direito da criança. Mas ele Uhum. não precisa ser um aluno nota 10, ele não precisa ser o primeiro. Se ele vai bem no esporte, para que eu vou ficar ali enfiando ele numa forma qual ele não cabe? Meu marido. Eu falei, Senhor, aí ajoelhei, menina, foi uma choradeira, eu e ele, uma choradeira, pensa numa choradeira. Falei, Couto, o que a gente vai fazer com isso agora? Ele falou, meu, vamos falar com o menino, vamos pedir perdão, vamos lá. Fomos no quarto dele, batemos na porta, entramos. Aí a gente falou, filho, me perdoa, a gente tá fazendo tudo errado como pais. Perdoa a gente, porque a gente errou em tudo. Você é perfeito, você é lindo, você é inteligente, você é forte, você é atleta, você é inteiro. E a gente tá querendo, você é uma forma redonda, a gente tá querendo te colocar numa forma quadrada. E, tipo, perdoa, porque a gente é muito pequeno, a gente é muito errante. E a gente se diminuiu na frente dele, a gente pediu perdão. E assim, pra honra e glória do Senhor, aquele dia, ele olhou pra minha cara e falou assim: mãe, verdade que você tá falando? Eu falei, mãe, filha, é verdade. Eu vou em todos os seus jogos, eu não vou faltar mais em nenhum. Nenhum. Qualquer jogo que tiver, eu vou. Você nunca mais vai faltar no clube. Se você faltar no clube, eu vou brigar com você. Você vai fazer prova na escola quando você puder, quando couber na tua agenda. E aquela mulherada que se dane. A Paula falou, se você não puder fazer prova, elas que te deem um trabalho, porque você é atleta. Eu não quero nem saber mais disso. Eu não vou abrir mão, eu não vou desistir de você, nunca desistir, só vou mudar de rota. Não vou desistir. A rota que eu estava indo estava errada, eu vou refazer. Eu vou me arrepender, vou fazer o que Cristo ensinou. Me arrepender e refazer e prosseguir. Amém. Aquele menino chorou, eu chorei, os outros filhos que estavam nos outros quartos vieram, todo mundo chorou, se abraçou. Daquele em diante, eu nunca mais perdi um jogo do meu filho. Nunca mais. Eu liderei a torcida inteira do Pinheiros. Eu batia na lata, lá é uma lata, a quadra é numa lata. Eu batia na lata e eu passei assim a vibrar com cada jogo dele. Ele foi para a seleção brasileira de handball, ele se destacou, ele desabrochou, ele nunca mais teve problema de nota e nem de repetir, nunca repetiu de ano, mas assim, nunca passou mais perto de recuperação. Ele expressou para a gente uma vontade de fazer futebol americano. Falou, nossa, a gente um dia batendo um papo na mesa e falamos, filho, a gente falando de sonhos, né? Eu gosto muito com esse negócio da psicologia e de bater papo e tal, e de explorar. Ele falou assim, eu tenho um sonho de ser jogador de futebol americano, mas não vai rolar. Nessas e outras, ele já tinha largado inglês, porque com 13 anos ele já largou, todas as escolas que a gente pagou para ele de inglês ficou pro buraco. E eu pensei, falei, porra, como vai fazer, né, para esse menino fazer inglês? Ele não, como que ele vai fazer futebol americano nos Estados Unidos? Ele não largou o inglês? Não vai fazer como? Aí a gente bateu um papo com o apóstolo Lamartine, que é nosso, que a gente faz discipulado com ele, falamos, puxa, aconteceu isso, nosso filho falou uma coisa dessa. Aí ele falou assim, mas como não dá? Acho que dá. Primeiro ele vai, faz um tempo de inglês nos Estados Unidos, depois ele vai para uma escola
onde tem futebol americano e joga um tempo de futebol americano. Ele não precisa ser jogador de futebol americano, mas ele pode vivenciar isso. Lógico que dá. Entrou no avião com meu marido, foram para os Estados Unidos, fuçaram lá, vira escola, vira isso. Voltaram. Pedro, dá? Você quer? Quero. Menino corajoso. Desbravou um país que ele nunca pensou na vida, com um inglês mediano. Chegou lá, foi fazer a prova, o professor do curso de inglês falou assim, imagina, o inglês dele dá para ele ir direto para um high school, que vai ter o esporte que ele quer, não vai fazer curso de inglês nada. Fez um curso de inglês em janeiro só, em janeiro, e depois ele foi para uma escola já. Foi para a escola, hoje ele joga futebol americano, ele estuda nessa escola, está no último ano, vai se formar em maio do ano que vem para honra e glória do Senhor. Quem está próximo de mim sabe a importância e o tamanho que isso representa para mim, o jejum que eu atravesso e que sobe a Deus como incenso agradável sobre isso. Nessas e outras, ele levou o irmão, que os dois são muito unidos, estão os dois lá, os dois juntos. O irmão também seguiu os mesmos passos do irmão, também foi para o handball, também foi agora para o futebol americano, e estão os dois juntos. E assim, de verdade, o que eu aprendo, né, com isso, que eu aprendi demais com meu filho. E para honra e glória do Senhor, ontem recebi um WhatsApp dele falando que eu sou a melhor mãe do mundo, que ele não mães melhores do que nós somos para ele, que o que nós fizemos para ele na adolescência dele, ele nunca viu pai de amigo nenhum fazer. Do tanto que a gente confia nele, do tanto que a gente acredita nele e apoia ele. Então, a hora que eu li aquilo ali, gente, eu comecei, parecia aqueles reteté rodando assim, ó, rodando e rodando, porque é para glorificar o Senhor de pé, de joelho, pulando, porque Deus é maravilhoso. Eu estudo ser humano, eu estudo pessoas, e caráter a gente não muda. A gente aperfeiçoa, a gente melhora, a gente se esmera. Mas a gente não muda, entendeu? E o caráter do Pedro foi genuinamente mudado. Era assim, ficou assim. Ou era assim, ficou assim. Mudou, entendeu? Hoje ele é outra pessoa. Um menino extremamente responsável. Um menino que, assim, você pode pôr ele em qualquer lugar. Qualquer lugar. Ele só tira a nota A. Lá é por letra. Hoje ele só tira a nota A. O boletim dele só tem nota A. Uau! Entendeu? Então, tipo assim, a gente estava realmente apertando por um botão que não tinha resposta. Então, precisa muito ser atento aos nossos filhos. Hoje, o Pedro me conduziu a estudar a psicologia positiva, porque a gente precisa olhar pelo positivo. A gente precisa olhar pelas nossas potencialidades, pelas nossas forças pessoais, por aquilo que a gente tem de potencial, e não por aquilo que é defeito, porque não existe defeito. Se algo é imperfeito, óbvio haverá defeitos. Então, ok, não tem. Vai olhar pelos defeitos da onde já existem, faz parte, está conosco, né? Não há perfeição. Perfeição já foi preenchida, não haverá. Temos que ser conformados quanto a isso. Buscar sermos melhores pela inspiração que nós temos do nosso mestre, que é Cristo, isso. Mas acreditar que já está perfeito? Impossível. Acreditar que o nosso filho vai ser o perfeito? Claro que não, ele é um humano como a gente. Então, o que meu filho tem de bom? Onde está a potencialidade dele? E aí sim a gente encorajar, e aí sim a gente pôr para diante, e aí sim a gente amparar, a gente conduzir aquele filho, mas a gente não vai poder fazer por eles, né? Eles têm que fazer por si só. E esse é o testemunho aí do meu milagre. Uau, eu chorei, né, gente? Minha cara aqui chorando, não deve ter sido bonito. Prova d'água, então precisando de um prova d'água. Uau, Ive, eu achei incrível, eu fui impactada porque, gente, eu chorei real aqui porque nós somos mães, mas nós também somos filhos, né? Então, tipo assim, a gente, é uma balança que a gente para pra passar assim, um filme na minha cabeça muito rápido dos dois lados. Tanto eu como filha, tanto eu como mãe. E aí eu olhando assim, falando, meu Deus, é verdade. Porque às vezes nós somos levados a seguir um padrão. E tem que seguir aquele padrão e a gente tem que fazer com que os nossos filhos dê conta daquele padrão, quando na verdade não é sobre isso, né? Cada um tem... A gente está falando muito de propósito essa semana, eu aqui no meu Instagram, e claramente o seu filho veio com um propósito onde sim, onde ele está hoje, através dele cumprindo o propósito, ele está glorificando a Deus onde ele está. E as pessoas à volta dele estão sendo impactadas também, né? Ele é um testemunho vivo de como Deus ele é maravilhoso. E eu fiquei assim, muito honrada de você ter compartilhado isso com a gente aqui hoje, porque
Eu acho que eu vou terminar a live aqui, eu vou ficar parada um pouquinho aqui no meu canto, refletindo, entendeu? Assim, não vou terminar, não vou sair do quarto, eu vou ficar parada e refletindo tudo, porque isso é muito real e eu fiquei extremamente impactada e com certeza isso eu vou levar pra vida. É a hora que a mulher falou pra você que ela estava fazendo tudo errado como mãe, eu ri, porque eu fiquei, meu Deus, se Ah, alguém falar. eu já tava. O meu olho. Sabe quando você chora que você fica todo. Bom, quem chora de verdade sabe. Sabe quando você fica todo inchado, que parece que você tá de faca, que você tá de sei lá, que fica um negócio? A hora que ela falou aquilo, meu, o negócio parece que o globo ocular ia pular. Era nitidamente aquele emoji do líquido caindo. Meu, Você sabe que gente, aí, eu e ela hoje somos amigas, amigas que podemos dizer que somos amigas, não mais colegas. Eu dei o testemunho já para ela da transformação do instrumento que ela foi na minha vida, do quão ela foi, do tamanho que ela foi usada na minha vida. Eu sou muito a favor da gente expressar de maneira intencional a nossa gratidão, porque é nisso que eu acredito, a gratidão também como força pessoal, você sabe. Eu expresso a minha gratidão para ela a todo momento que eu vejo uma vitória do Pedro, do meu filho. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, eu tirei a foto dele jogando e eu mandei para ela a última vez que eu estive lá. Eu falei: olha onde você colocou o meu filho. Porque ela colocou ele ali. De alguma maneira ela colocou. Então, assim, todas as vitórias, eu sempre volto até aquela casa, aquela terceira casa, e eu procuro ser grata por ela ter tido a coragem. Porque quem tem coragem de virar para uma mãe em prantos, que o filho tá, meu, tocando terror na escola, falar assim: ah, mas você, como mãe, tá fazendo tudo errado. A pessoa, para falar essa frase, gente, desculpa, eu não consigo. Eu vou falar: olha, veja bem, repense, então, dê uma verificada. Eu não consigo chegar assim, ó, e com força, é, mas você, como mãe, tá fazendo tudo errado. Eu... Mas eu estava ouvindo daquela maneira, sabe? Não dava para eu ouvir de maneira diferente. Não ia ser possível. Eu ia passar por mim. E aquilo ficou, sabe? E eu fiz prova daquilo diante de Deus. E eu levei para uma confirmação. Eu falei: Senhor, e a todo momento. É impressionante quando a gente tá. Quando a gente tem essa caminhada com Cristo, porque a gente fica o tempo todo militante. A pessoa tá falando e eu tava no meu diálogo com o meu pai nutritivo, que é o Senhor, dentro da minha mente, você sabe, né? Na conversinha do pai, do adulto e da criança, eu pá, pá, pá. E o Espírito Santo de Deus. Tem o Gaúcho, nosso amigo, não sei nem se ele tá por aí, ele é que fala, né? Que se for de Deus a mim, se for do homem, retém, né? E eu gravei isso pra mim. E ela falava, e eu já ficava com aquilo na minha mente. E eu. E foi de Deus. Ó, eu vi quem entrou na live aqui, ó, o Guto, o meu lindo. Tô dando testemunho do amor. Você tava aqui com você. Ó, ele aqui, ó. Ele entrou gente, aqui, ó. Olha a benção aí, ó. Olha a benção aí. que testemunho, né? E ver vocês ouvindo, sensíveis à voz do Senhor, né? Porque foi o que eu falei, se alguém chega e fala isso, gente, eu me conheço como mãe, eu ia travar, não sei o que eu ia fazer. É. E você pegou essa informação, levou para o seu esposo, vocês dois colocaram diante de Deus, né? Ele teve a consciência e vocês orando diante de Deus e tomaram essa atitude. Gente, isso é incrível. Ver como que Deus usa, né? Ela foi tremendamente usada por Deus. Foi, O nosso Deus, ele usa quem ele quer usar, foi. entendeu? Ele ele usa para o bem dos seus amados e para a glória e honra dele, porque olha, tudo isso é para a glória dele, né? E ela não era uma pessoa muito acessível a mim, sabe? Ela era uma pessoa que eu conhecia de vista e eu até olhava ela com um olhar meio assim, porque ela sempre foi muito, sabe aquelas pessoas muito pragmáticas, acho que próprio da ginástica artística, ela era muito robótica, muito, sabe, aquela pessoa. Eu olhava, nossa, que mulher, né? Estranha, tá bom. E então não era uma pessoa que eu receberia fácil um comentário, né? Uma pessoa amiga que viesse me contar me falar uma pancada dessa que eu tava sendo, que tudo que eu tava fazendo com a mãe tava errado. Então Deus usou ela certamente. Certamente, eu não tenho uma sombra de dúvida que Deus usou ela. Tudo que ela falou que saiu da boca dela naquela tarde foi de Deus. Até a vírgula. E incrível, Ó, porque assim, a gente tá nessa. Pedro! Ai, meu Olha, amor, você tá aí? Eu tô é falando de você, minha vida. Lindo.
Aí, ó, Pedrão. Ele testemunha viva do quanto Deus é poderoso e do milagre que Deus fez na vida dele, do caráter. Hoje é um homão lindo, rapaz de 18 anos, super responsável, que assim a gente confia de olho fechado. É o que eu falo, né? É, é muito lindo na existência da caminhada da gente, a gente poder olhar. A turma fala assim: nossa, seus filhos moram longe, você não tem saudades, como fica? Eu morro de saudades. Mas eu não tenho mais nada para ensinar para eles. Nada, nem para o Pedro, nem para o Francisco. Eu mandei uma mensagem para eles sobre isso outro dia. Eles já sabem, já aprenderam de mim tudo o que eles precisavam aprender. São meninos que você olha assim, que se eu morresse hoje, se Deus me levasse, a saudade ficaria, com certeza, eu sei que eu causaria essa saudade neles. Mas assim, de verdade, são meninos que faria assim, ó, levantaria as mangas, iriam trabalhar com uma força, sabe, com uma intensidade, com uma verdade na vida em atuação, porque é isso que eles são. Tanto o Pedro quanto o Francisco. E a Maria Isabel também, mas ainda é muito pequena, né? Tem 11 anos. Eu falo pelos meninos porque realmente para eles eu não tenho nada ainda, nada mais que eu possa acrescentar, Marina. Sabe quando você olha para o filho e você fala assim: é só meu parceiro. Agora eu tenho que dividir a vida com ele. Vivências, conviver, curtir, caminhar junto, precisar de mim a qualquer momento, para qualquer coisa que eu servir. Se for para segurar a mochila, se for para empurrar para subir, se for para arrastar, para andar, para qualquer coisa. Só basta me pedir, eu faço. Mas instruir, sabe aquela coisa de você imputar dados? Não há mais dados que eu possa imputar neles. Eles sabem de todas as coisas, eles sabem discernir. E isso, para mim, como mãe, me causa um alívio tão grande que não faz necessário eu ser grudada neles, sabe? De verdade que não me faz ser necessário. Então eu consigo olhar para eles assim de longe e falar: vai viver, né? Porque agora só precisa disso, viver e adquirir as próprias experiências. Então, é E muito. assim, você falando isso pra mim, às vezes você compartilha isso comigo, e eu fico pensando, porque os meus ainda são, pra mim, bebês, né? Um já vai fazer 7 anos e eu chamo de bebê, e Marina, não é bebê mais, ele já é um É, menino. E eu tô aprendendo. Só que quando você falava, a primeira vez quando você me falou assim, ai, meu filho tá indo morar nos Estados Unidos, aí eu olhei assim e falei, mas como? E você não vai? E você falou, não, ele vai, ele já sabe, né? E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu não tenho isso, eu não sou desse jeito. Mas quando você, não é que você explica, mas quando você mostra a linha de pensamento, porque isso é puramente Deus, né? Você e a sua família, a gente olha e a gente vê como vocês exalam a presença e o brilho de Deus, sabe? Assim, amém. vocês são testemunhos vivos de uma família, assim, na presença do Senhor. Então, assim, quando você fala assim dos seus filhos, eu fico impactada, porque é esse tipo de mãe que eu quero ser, entende? De tipo, falar, eu eduquei no caminho, ele é uma criança educada, ele sabe o caminho do Senhor e não tem mais o que eu posso fazer, agora ele vai andar com as pernas dele, sabe? Um dia eu vou chegar lá, Ivy, ainda tem alguns anos em Eu, nome de eu falei, eu consigo falar isso do Pedro, do Francisco, da Isabel ainda não. Ela precisa estar muito perto de mim, porque ainda é muito nova. É que nem o Francisco, né? Ele virou para mim com 14 anos. Ele falou: mãe, eu quero seguir meu irmão, quero ir para os Estados Unidos com ele. Menina, me deu um negócio, um aperto. Esse me deu, porque eu falei: filho, eu preciso de pelo menos mais um tempo junto com você. Eu tenho coisas ainda que eu quero te ensinar, que eu quero passar junto. Ele olhou para mim e falou assim: mãe, você não confia em mim? olha. Cara, claro que eu confio. Ele falou: mãe, então me deixa, que eu vou, vai dar certo. Eu falei: claro que vai, filho, confio em você 100%. E o Francisco sempre foi muito responsável. A gente chamava ele de velho quando ele era pequeno, porque ele já nasceu mais maduro. Segundo também, né? Ele já nasceu mais maduro. Mas a hora que ele virou para mim com 14 anos, ele ia fazer 15 em outubro, né? Ele vai fazer aniversário agora, dia 25. E ele, na época, né? Ele tinha 14 para 15. E ele falou assim para mim: mãe, mas você não confia em mim? A hora que ele me falou essa frase, eu fiz assim: uau! Respirei, fiz tappings, quem me conhece, né? Fiz tappings todos aqui para poder, né? Eu falei: filho, eu confio em você, vai. Vai, eu confio e a gente vai junto. Esse tantinho que falta, a gente vai junto. E hoje ele me manda mensagem. Ele fala: mãe, tal coisa, vamos bater um papo. E ele quer bater papo, ele quer saber coisas, ele quer que eu converse com ele. Outro dia perdeu no jogo: mãe, bateu um papo. Eu falei: vamos bater um papo. Sabe? E ele me escreveu uma coisa tão linda, ele escreveu assim, eu falei: filho, você tá mal, né? Porque ele é super competitivo. Ele falou: vixe, filho, você tá ruim, né? Perdeu o jogo. Ele falou: mãe, Deus é bom o tempo todo. Uau! Ensinar para os
caras desse, mais nada. Não precisa ensinar nada, né? Já sabem tudo, já sabem todas as coisas. Só precisam mesmo, assim, é de um olhar nosso, né? Porque ainda tem aquela coisa de você ter um olhar, um cuidado, um apoio, né? Financeiramente, óbvio, são dependentes, né, da gente. Mas aquilo que não precisa mais, que a gente nem consegue, que é ter o olhar empreendedor, ter um aguçar dos olhos para alguma coisa que quer fazer. Isso a gente não precisa mais nada, eles têm tudo. Então, é só Deus mesmo, só agradecer a Deus, porque tudo é Deus. Cada oração, quem tem filho aqui está assistindo, pega mesmo as Bíblias, moçada. Pega esse negócio aqui, ó, deixa rasgado, do jeito que for, não importa. Mas você gruda os post-it nela, assim, ó, gruda mesmo. Pega as palavras que você tiver lá, gruda, ó. Escreve tudo o que você quer pro seu filho, escreve tudo o que você quer pro seu marido, escreve lá, escreve ali, ora ali, lê, relê, lê de novo. Não precisa ter a pretensão de decorar. Leia! Volta lá, então, dananã, dananã, e lê, e faz. Porque é isso que a gente precisa, isso é comunhão, isso é diálogo, e a gente tá junto. Precisa de muito tempo, precisa ser... Não precisa ser nada, porque o que era para ser, já foi, era Cristo. A gente não precisa ser nada, a gente só precisa ter gentileza com a gente mesmo, gentileza de acreditar, de exercer essa fé. Espiritualidade também é uma força pessoal, nossa, é uma força de caráter, né? Todos nós temos, alguns tá ali na frente como forças pessoais, outros estão mais ali atrás, são 24 forças. Para cada ser humano está disposto de uma forma, mas ela tá ali. Existe em nós esse componente de algo que acredita que algo transcende a gente, que existe um alguém que faça coisas por nós. Nós aqui acreditamos, né, eu e a Marina, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, que é essa trindade que faz isso por nós. Mas espero que todos aqui possam encontrar essa verdade, porque realmente é real, é vivo. Vocês estão vendo a minha história é uma gota num oceano de histórias. E essa é uma história no oceano de histórias minhas ainda, né? Então, assim, Deus é muito maravilhoso, Ele é tudo na nossa vida, tudo, tudo, tudo. Na minha vida, falar por mim. Assim, acreditem, escrevam lá, orem, peçam para Deus, coloquem, apresente as coisas diante de Deus. Depois daquele 2016 para Jerusalém, todos os anos frequentes eu fui para Jerusalém. Eu não fui o ano passado e eu ainda creio que esse ano eu ainda vou, para a honra e glória do Senhor, porque só acredito que eu não vou hora que virar 31 de dezembro para 31 de janeiro. Na Bíblia fala que deve ir a Jerusalém todo ano, e eu que tomei posse dessa palavra, e eu busco ir, se eu tiver alguma condição para fazer um sobressalente da minha casa, é esse. Então a gente tem esse propósito aqui dentro também da minha casa, e tá em oração também, está entregue para Deus, porque eu ainda quero ir, não desistir. Nós ainda estamos no meio de outubro, e essas fronteiras, barreiras hão de cair em nome de Jesus. Eu tenho isso arde no meu coração, sabe? Jesus arde no meu coração. Eu tenho o meu jeito, né, assim, de ser e tudo mais, mas eu creio que Ele é comigo. Com certeza. E a gente vê isso transparecer, né? Isso que é mais incrível. E, Ive, eu acho, assim, não sei, depois as pessoas comentam aí, mas você falando das forças pessoais, você poderia fazer uma live aí pra gente, né? Dando uma. Olha, eu já. Eu tento comentar algumas coisas sobre o assunto, mas eu nunca consigo me ritmar nisso. É porque tanta coisa na minha rotina, para eu fazer esse negócio de conteúdo, você que é uma pessoa conteudista aí da internet, você sabe, a gente precisa ritmar, precisa colocar isso. E como é um hábito novo para mim, internet, né? Para mim é novo, eu não sou da era da internet, sou mais antiguinha, né? Então, assim, eu tenho que fazer um esforço para introduzir isso na minha vida. E eu tô trabalhando nisso. Vai assim a passos lentos, mas vai. É um novo jeito de comunicar e eu quero estar um novo jeito, porque eu não quero perder a oportunidade de que as pessoas saibam que elas têm forças dentro delas, as pessoas não sabem. Isso é muito novo, para ter uma ideia, esse é um estudo de 2010, nos Estados Unidos, e agora que estamos chegando aqui com coisas traduzidas. O meu livro sobre isso, eu tô lendo assim, ó. Sim. Em inglês, porque não tem em português, o livro não tem, então tem que ler em inglês, não tem. Então a gente tem que ler, e olha o tamanho, né? Então, assim, é muita coisa para estudar, mas assim, tudo o que tá ali eu já aprendi.
óbvio, na pós-graduação que eu fiz, mas eu quero ler da fonte, né? Porque eu sou nerd, quem tá aqui sabe, a Ana Cláudia tá aqui, ó, sabe que eu sou nerd, ou ela, então a gente quer beber da fonte, não quer beber água, não quer beber água babada. Então, E eu vou contar um negócio, nosso horário tá acabando, mas eu quero contar um negócio. Eu lembro que quando a gente fez as forças pessoais minhas, que você falou, Marina, é isso, aquilo. Aí eu parei e falei, Ive, isso daí não foi isso daí, não, foi revelação divina. mas eu brinco, eu falo que é meu dia de mãe de Ná. Eu falo, hoje eu tô com a bola de cristal, hoje. Tudo foi no íntimo. Eu falei, não, isso daí o Espírito Santo falou pra ela, olha, descreve aí, é tal coisa. Porque me descreveu inteira, aí eu fiquei assim, falei, não. Ai, gente, foi muito incrível. Realmente é um trabalho incrível. E Esquema. por isso que eu. Esse daí abafa um pouco o caso, né? Você fala, Marina, pega lá. Gente. Você fala, Marina, pega lá a sua tabelinha. Oi, Ivi, precisa. Você tem muito conteúdo aí. E assim, no seu Instagram já tem, né? Você começou a gravar assim, e Ai, aquela gota. Não, mas tem as gotas, né, que você fez. Gente, aquilo são pérolas, sabe? E aí eu falava, e assim, era muito rápido, porque eram os Reels, né? Tem o tempo do Instagram, mas já com conteúdo que você fala, uau, é isso. Então é muito incrível. Eu sei que essa rotina é muito corrida, né? Daqui a pouco você tem que ir também agora, mas eu quero te agradecer muito por essa tarde, com certeza. Foi assim, surreal o que aconteceu aqui, o que você contou pra gente. Eu vou levar pra vida, tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo aqui também. Quem não conhece a Ive, gente, segue a Ive. Eu vou deixar também, salva a live, vai estar lá o nome dela, vocês seguem ela, porque tem muito conteúdo incrível. E eu agradeço demais por você ter passado essa tarde com a gente, ter aceitado o convite. Eu que agradeço pela Beijo, oportunidade, pela confiança de sempre, né? Eu que agradeço, amém, amém. E aí, você pode fazer uma oração para a gente finalizar? com certeza. Senhor, Amém. Deus, meu Pai, eu entro na tua presença, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai querido e Pai amado, obrigada, Senhor, por ser testemunha do que o Senhor faz na nossa vida, por ter testemunho, por ter milagre, Senhor. Foram anos tão sofridos, Senhor, 12 anos, ó Pai, de um desespero, Senhor. E hoje, Deus, é uma alegria tão grande que me toma, Deus. É uma alegria tão grande que me toma de ver o caráter desse menino, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, eu quero pôr diante de Ti, te agradecer e dar graças, ó Deus. E eu quero também, Pai, em nome de Jesus, te pedir, Senhor, que todas essas pessoas que estão nos ouvindo, que se elas tiverem problemas, Senhor, que o Senhor mude a ótica, Pai, da mesma maneira que o Senhor usou aquela pessoa, Senhor, para mudar a minha ótica. Muda, Deus, a ótica dessas pessoas, Pai querido. Coloca uma visão positiva, Senhor, uma visão otimista, Pai querido, que em nome de Jesus elas possam, Senhor, enxergar os problemas de maneira passageira, de maneira específica e de maneira externa a elas, ó Pai. Em nome de Jesus, toma conta das mentes, Pai. Livra de toda a seta do inimigo, de todo pensamento disfuncional, Senhor, de toda confusão, Deus, em nome de Jesus, Pai querido. Desembaraça, Deus, em nome de Jesus, tudo o que acontece que não seja do seu agrado, Pai, na vida dessas pessoas, Pai querido. Em nome de Jesus, abençoa a nossa tarde, traz, Senhor, os nossos paz, ó Deus, que de todo entendimento, opere nas nossas mentes, opere nos nossos comportamentos, opere, Senhor, no nosso agir, na nossa família. Em nome de Jesus, Pai querido, vem com a tua boa mão e age agora, Espírito Santo de Deus, atingindo o lar da Marina, os filhos, o esposo, Pai querido. Desembaraça, Senhor, em nome de Jesus, toda e qualquer trama, toda e qualquer dificuldade, ó Deus, todo impedimento, que uma unção de prosperidade, uma unção nova seja derramada sobre a vida da Marina nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, sobre a vida de todos que aqui estão, Senhor, conosco. Abençoa, Deus, a vida dessas mulheres, desses homens que estão aqui conosco, dessas famílias, ó Deus. Que a gente possa, Pai querido, olhar diferente para os nossos filhos a partir de então. Aqueles que possuem filhos, Senhor, que os pais aqui consigam olhar para eles, ó Deus, com um olhar positivo, otimista, Senhor, enxergando as forças e as potencialidades daqueles que são seus. É o que eu te peço nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para tua honra e glória, Deus. Amém e amém. Amém, amém. Obrigada, Ive, mais uma vez. Que Deus te abençoe grandemente. Que você continue sendo Amém. vaso de Deus e transbordar Deus na vida das pessoas à sua volta, em nome de Jesus.
E eu recebo para honra e glória do Senhor. Ei, obrigada. Obrigada, gente, quem ficou até aqui, quem não pôde Obrigada. assistir, que assiste depois. Aí, olha que legal, gente que eu conheço. Que legal. Ó, tem Fiquei contente. de comentário que a gente vai conversando, e aí o meu parou ali em É. cima, Eu mas não tem um tenho monte de comentário. coordenação para ler e falar e ler de novo, então eu não consigo fazer. Tem gente que faz, né? Vai ler. É, Ah, a Sheila quer pose para foto. A Sheila quer pose para foto. oxe, como é isso? Ela é rápida, já bateu. Aê! Bateu, minha amiga. Já fez o clique aí, né? Olha aí, Olha a você é Elisete inspiradora, não maravilhosa. pare. Elisete, ó, Ah, passei lá na Elisete hoje, ó. Ó, ah, ó, ó. Autocuidado, precisamos. Tá lá na Elisete, ó. Lá na Elisete. muitos comentários. A Glorinha, ó. Beijo, maravilhosa. A outra Glória. Nossa, duas Glórias na sequência veio aí, ó. Tudo aí. As maravilhosas. Glória. Uma morena e uma loira, para dar um tom. Olha lá, que maravilha. Ana Cláudia. Ah, Uau. ela lá, toda gente linda, todo mundo aí, ó. Xênia, minha linda, minha amiga querida. Todo mundo, ó. O Diego personal, aí, ó. O Diegão que vem aqui, ponta firme, 5h15 da manhã. Aí, ó. Diegão. Cuidando de mim, 5h15 da manhã, quem aguenta? Fala aí, só o Diego na vida dele. Uau, tem muitos A, a, comentários sobre Grazi, essa nossa aí. É maravilhoso. a Grazi, uma querida lá da igreja, irmã da Célula das Mulheres, tá com uma loja nova aí, segue a Grazi, Grazi Bertolini, tá com uma loja linda, nova, muito legal. Ai, que delícia. O Ari, nossa, estamos com um presente de peso, gente, doutora Ari, cadê? Olha lá, Jesus, meu marido lindo, meu filho lindo, todo mundo aqui, o Chicão deve estar treinando. Gente, quanta gente. A Ana Cláudia Nerd, minha amiga maravilhosa. A Kátia, a mulher do Mauro. Kátia, um beijo. Juninho, meu primo, entrou agora. Que legal. Estamos na saída, a gente pegou a rabeira. Ó, a empresa do meu primo está fazendo 18 anos, gente. Olha que coisa linda. Uau. Anos de empreendedorismo. Raçudo pra caramba. Olha lá o professor falando que Deus abençoe. Deus te abençoe também, professor, porque 5h15 da manhã, só nós. Amei, gente. Obrigada pelos comentários. Beijo, linda. A gente parasse um pouquinho para dar uma olhada, né? Porque na hora da live não deu. Obrigada, e obrigada a todos. Um beijo. Tchau, gente. Um beijo. Amei. A vida de vocês. Tchau, tchau.